danos que podem levar às mutações possíveis. A reparação ocorre em todas as células e em todos os organismos. Em seres humanos, tanto atividades metabólicas normais quanto fatores ambientais como raios UV podem causar danos a ADN, resultando em cerca de 500 mil lesões moleculares individuais por dia. Essas lesões causam danos estruturais no moléculas de DNA, ADN, que podem dramaticamente alterar o resultado da transição genética. Consequentemente, o processo de reparo de ADN precisa estar operando constantemente para corrigir rapidamente qualquer dano à estrutura do ADN. Conforme as células envelhecem, a taxa de reparo de ADN decresce até que não mais possa reparar os danos ocasionados na sequência de ADN. A célula então terá um dos três possíveis destinos: irreversível estado de dormência, conhecido como senescência. Desse motivo, cientistas franceses já conseguiram reverter o envelhecimento celular. As células voltam a condições de células pluripotentes e PSC, cujas propriedades são semelhantes às das células tronco embrionárias. Células suicidam, que é conhecido como apoptose ou morte celular programada, carcinogênese, a formação de câncer. A maior das células do corpo, primeiramente, tornam-se senescentes. Então, depois de danos irreparáveis ao ADN, ocorre a apoptose. Nesse caso, a apoptose funciona como um último recurso, prevenindo a célula de torne-se carcinogênica, ameaçando o organismo. Quando a célula torna-se senescente, alterações na biopsíntese fazem com que funcione menos eficientemente. A capacidade do reparo de ADN de uma célula é vital para a integridade do genoma e, consequentemente, para o seu funcionamento normal e do organismo. Sabe-se que vários genes inicialmente foram demonstrados como influentes na longevidade, então envolvidos em proteção e reparo danos do ADN. A replicação do DNA depende das células eucarióticas ou triônicas. A replicação do DNA ocorre no citoplasma dos procarióticos e nos eucarióticos. Independentemente de onde ocorre a replicação do DNA, o processo é basicamente o mesmo. Os fagos que participam do processo de transdução podem ser distinguidos pelos seus ciclos. Alguns são virulentos, que lise, quebra imediatamente as células hospedeira, ciclo denominado lítico. Outros são temperados, ou seja, podem permanecer dentro do hospedeiro por um determinado período sem destruí-lo. O ciclo de insulina e que tais micro-organismos têm seu genoma modificado através da introdução das genes humanas que ordenam a fabricação de genes desses hormônios, passando assim a produzir. Em outros casos ainda, alguns vírus que parasitam células bacterianas, chamadas de bacteriófagos, ou simplesmente fagos, podem captar um pedaço de DNA de uma bactéria, injetá-lo em outra, podendo ser incorporada ao cromossomo num procedimento conhecido como transdução. Os próprios fagos podem sofrer recombinação quando dois genótipos diferentes infectam a mesma bactéria, recombinação de fagos. Os fagos DNA em um sentido para outra bactéria, por contato célula. O DNA transferido pode ser parte ou todo do genoma bacteriano, ou podem ser um elemento de DNA extragenômico, denominado plasmídio. No processo de conjunção, as bactérias atuam como doadora e outra como receptora, em que a primeira transfere parte do seu material genético para a outra e a segunda apenas o recebe e incorpora ao seu genoma. O fato de uma bactéria ser doadora e a outra receptora deve à presença de fatos de fertilidade. As linhagens que carregam tal fato
tal fator são significadas F+, e podem doar DNA. As que não possuem, não doam, são denominadas F-. Uma célula bacteriana também pode afetar um pedaço do DNA do ambiente e incorporar esse DNA a seu próprio cromossomo, processo chamado transformação. Esse DNA pode ser proveniente de células da mesma espécie ou das outras espécies que morreram, mas ainda se encontra disperso pelo ambiente, ou mesmo secretado por bactéria ainda viva. Esses pedaços isolados de DNA são captados pela célula bacteriana através da parede celular e de membrana plasmática. A transformação é muito útil no